Ninguém percebe quando alguém está desistindo aos poucos, porque a desistência quase nunca vem de uma vez. Ela chega em silêncio. Foi assim com Daniel. Todos os dias ele acordava antes do sol, não por disciplina, mas porque o sono já não vinha inteiro. O despertador tocava às 5, mas ele normalmente já estava acordado às 4:30, olhando para o teto, contando rachaduras imaginárias, como se aquilo pudesse organizar o caos dentro da cabeça. O quarto era pequeno, parede simples, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para o muro do vizinho. Não havia vista, nunca houve. Aquilo combinava com o momento da vida dele. Daniel tinha 32 anos e a sensação constante de que estava atrasado para tudo. Atrasado para vencer, atrasado para ser alguém, atrasado até para sonhar. Quando mais novo, diziam que ele era inteligente, que tinha futuro, que bastava esforço. Ele acreditou nisso por um tempo. Depois, a vida começou a cobrar parcelas altas demais. Trabalhos que não davam em nada, projetos interrompidos, pessoas que prometeram ficar e foram embora sem explicação, e aos poucos Daniel passou a colecionar não conquistas, mas tentativas. Tentativas frustradas. Ele se levantava, tomava café em silêncio e saía para o trabalho sem esperar muito do dia. Não odiava o emprego, mas também não sentia orgulho. Era apenas um lugar onde o tempo passava e o cansaço aumentava. No ônibus, observava rostos vazios. Todos pareciam cansados, mas alguns ainda tinham algo nos olhos. Uma chama, uma expectativa. Daniel não sabia quando tinha perdido a dele. O pior não era o fracasso, era a comparação. Redes sociais mostravam pessoas da idade dele comprando casas, viajando, vencendo. Ele fechava o aplicativo com um nó na garganta e uma pergunta que não o deixava em paz. O que há de errado comigo? As noites eram as mais difíceis. Quando o barulho do mundo diminuía, a própria mente gritava. Pensamentos repetitivos, arrependimentos antigos, decisões não tomadas. Às vezes, ele se perguntava se aquele seria o resto da vida, e essa ideia o assustava mais do que qualquer medo concreto. Numa dessas noites, sentado na cama, Daniel chorou. Não um choro alto, mas aquele choro silencioso, pesado, que escorre sem pedir permissão. Chorou pelo que não foi, pelo que não conseguiu ser, e principalmente pelo medo de nunca conseguir mudar. Foi ali, naquele ponto baixo, que algo pequeno aconteceu. Nada miraculoso, nada cinematográfico. O celular vibrou. Era uma mensagem da mãe. Simples, direta. Filho, só passei para dizer que eu acredito em você. Daniel ficou olhando para a tela por alguns segundos. Essa frase não resolveu nada. Não pagou contas, não abriu portas, mas tocou em um lugar esquecido. Ele percebeu que, apesar de tudo, ainda havia alguém que o via além dos erros. Naquela noite, Daniel decidiu algo diferente. Não prometeu mudar de vida, não fez planos grandiosos, apenas tomou uma decisão pequena, quase insignificante. Amanhã eu não vou desistir. Só isso. No dia seguinte, acordou como sempre, cansado, inseguro, mas não desistiu. No trabalho, fez o básico. À noite, em vez de se afundar nos pensamentos, abriu um caderno antigo, em branco. Escreveu no topo da página: o que eu posso fazer hoje? Nada de 5 anos, nada de futuro distante, apenas hoje. A resposta foi simples: estudar um pouco mais, aprender algo novo, não para provar nada a ninguém,
mas para se provar que ainda era capaz de começar. Os dias seguintes não foram fáceis. Houve recaídas, houve dias em que ele quase jogou o caderno fora. Dias em que pensou que era tarde demais. Mas sempre lembrava daquela decisão simples: não desistir hoje. Sem perceber, Daniel começou a mudar. Não por fora, mas por dentro. A postura mudou, o olhar ganhou firmeza. Pequenas vitórias surgiram, uma habilidade aprendida, um elogio inesperado, uma oportunidade que antes ele não teria coragem de tentar. Meses depois, a vida ainda não era perfeita, mas era diferente. Ele ainda pegava ônibus cedo, ainda tinha contas, ainda tinha medo, mas agora havia algo novo caminhando ao lado dele. Esperança construída, não imaginada. Daniel entendeu algo que ninguém tinha explicado antes. Superação não é dar a volta por cima de uma vez. É levantar um pouco mais forte a cada queda. É continuar mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias. Anos depois, olhando pela janela de um lugar melhor, não perfeito, mas conquistado, Daniel sorriu ao lembrar do homem cansado que foi um dia. Não com vergonha, mas com respeito. Porque foi aquele homem que não desistiu quando tudo parecia tarde demais. E ele percebeu, enfim, que nunca esteve atrasado. Ele só estava começando no tempo dele.